Nós honramos a Tua presença nesse lugar, Espírito Santo. Nós celebramos e levantamos o Teu santo e poderoso nome, Jesus. Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. E como diz a Tua palavra, um dia todos aqueles que estão debaixo da terra, aqueles que estão nos céus e na terra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Nós celebramos o Teu nome nessa casa. Não há outra razão para estarmos aqui se não for para Te adorar e nos entregarmos como uma oferta santa e agradável a Ti. Receba a nossa adoração, receba a nossa vida. Sim, anjos, estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala. aleluia, glória a Deus. Graça e paz, queridos. Bom dia a todos. Você já falou com esse irmão que está do seu lado hoje? Dê um sorriso para ele. Isso, mostra a dentadura. Isso, pastor, levar os dentes, mostra a gengiva. Diga para ele: você é uma bênção, meu irmão. Que bom que você veio hoje. Deus vai te pegar hoje aqui. Deus vai pegar você hoje aqui. E coisa boa é ser pego por esse Deus, porque onde Deus ele entra, a amargura tem que acabar. Onde Deus entra, a solidão, a tristeza, a angústia tem que ir embora. Aonde Deus entra, a depressão é vencida, a tristeza é vencida, a escuridão é vencida. Eu já fui tremendamente ministrado nessa manhã pelas evangelistas Bianca e Stephanie, por essa equipe maravilhosa. Que Deus abençoe vocês. O time estava meio desfalcado hoje, né? Aí você convocou nada mais, nada menos que a Neymar da equipe, né? Veio de outra equipe aí, com força. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus pela vida desses servos, dessas servas. Glória a Deus. Como é bom podermos ser igreja e servirmos o reino de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de 1 Coríntios, a primeira carta de apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 3, versículo 16. Aleluia, glória a Deus. Tem alguém feliz com Jesus aqui? Eu estou muito empolgado, queridos. Eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo. Nós estamos no encontro de pérolas. Eu ainda estou com a minha farda, aleluia. E nós estamos vivendo algo tremendo, algo poderoso. São mais de 500 pessoas naquele lugar. E Deus está construindo algo poderoso. Desde sexta-feira à noite, quase que nós não dormíamos, porque uma glória tomou a casa e começamos a adorar a Deus. E estava virando vigília. Aí começamos sábado de manhã. Deus começou a fazer algo tão grande, tão poderoso, que nós fomos almoçar 2:30 da tarde, e muitas pessoas não quiseram almoçar, porque a glória tomou o templo. Pastor Jackson começou a ministrar 16:30 aproximadamente, e terminamos quase 8 horas da noite. Aí o pastor Edgar foi começar a ministrar, a glória tomou, e ele ficou aproximadamente 3 horas tentando ministrar e não conseguia. Nós fomos jantar ontem, já não era uma janta, era uma ceia, 00:30 aproximadamente. E tinha gente que não queria dormir. Porque quando a glória vem, a Bíblia relata no livro de Crônicas, que a glória vem e enche a casa. E quando a glória enche a casa, o homem não pode fazer mais, porque quem faz é Deus. E quando Deus faz, meu irmão,
Oxalá que aquela glória tome esse lugar nessa manhã. Teve gente que já ficou preocupado com o horário do almoço. Calma, vai ficar tudo bem. Aleluia. E eu saí ontem para ministrar em uma outra igreja. Voltamos, pegamos aí no mover poderoso, como eu falei, e tive que correr para cá para estar ministrando. Não era eu o ministrante dessa manhã, mas a gente é meio que severino, né? A gente faz de tudo um pouco, a gente corre, e graças a Deus, porque eu amo esse ambiente aqui. E eu estou mais feliz ainda porque algumas crianças serão apresentadas hoje. Eu sei a grande importância disso no reino espiritual, no reino de Deus. E eu estou feliz de poder estar aqui. Vou sair daqui, vou voltar para lá. E depois nós saímos de lá, voltamos para cá. Aleluia. Aí eu saio do culto, vou correr diretamente para o aeroporto. Pego um avião, são praticamente quase 10 horas até Lisboa. Chegamos em Lisboa e vou ter um dia de lua de mel com a minha esposa. Aleluia. Ore por mim. Aleluia. E depois vamos para a França, mais 3 dias na França. Vamos comemorar 14 anos de casamento. Aleluia. Tem um lugar bom para comemorar casamento, é em Paris. Aleluia. Paris é a cidade do amor. Dá um cutucão aí pro seu esposo e fala: para de gastar dinheiro com roda de carro, para de comprar DVD, para com essa coisa de menino. Você não brinca mais de Hot Wheel. Diga: me leva para Paris, meu amor. Diga para ele. Aleluia. E na sexta-feira de manhã voltamos para Lisboa, Portugal. Nós tínhamos combinado, eu e a pastora Andressa, de pela primeira vez em 14 anos conseguimos comemorar o nosso casamento sem pregar. Aleluia. E aí eu comentei com um casal de discípulos e eles falaram: eu vou. Já fazem uns 10 anos que todo aniversário de casamento tem gente comemorando aniversário de casamento com a gente. E é engraçado que não é a data do aniversário de casamento deles, mas eles mudaram para estar comemorando com a gente. E nós estamos em uma equipe de 5 casais. E de repente o pessoal lá de Portugal, né, a gente ficou sabendo que a gente estava indo para lá, a gente conversando, perguntando, né, sobre as questões de estadia, né, de turismo para conhecermos. E a irmã Suzana, que está morando lá, que foi enviada daqui para lá com a sua família, já nos fez uma agenda aí de 4 dias ministrando. Então nós vamos ministrar agora sexta, sábado e domingo. Na quinta eu acabei cancelando porque estaremos na França ainda, mas eles estão ajuntando mais de 10 igrejas, queridos, lá em Portugal. Eles estão anunciando já há 2 meses, dizendo que um avivamento poderoso vai acontecer em Portugal. Então, por favor, orem por nós, amém? Porque nós sabemos os desafios da Europa. Estivemos lá no ano passado, ministrando na França, na Bélgica, na Holanda. E sabemos que é um grande desafio, mas não tem muralha, não tem impedimento que possa ficar de pé mediante a autoridade, a exousia do reino de Deus e a glória de Deus, amém? Então esteja orando por nós, que eu creio que Deus vai fazer algo poderoso na Europa, amém? Eu creio que Deus vai reavivar esse continente. Eu creio em milagres, eu creio que veremos esses sinais outra vez na Europa. A Europa foi um berço de avivamento, e eu creio que nós como brasileiros vamos devolver a eles aquilo que recebemos em missões. Quantos creem, diga amém. Eu não estou cansado, querido, eu não faço só isso, tá? Porque tem alguns incrédulos aqui no nosso meio hoje, e é perigoso você pensar nesse lugar, tá? Eu não sou alguém que só vivo disso. Eu tenho muitas coisas para fazer. Eu tenho uma empresa, outra estou implantando, uma editora começando, uma escola começando. Nós temos 3 projetos sociais avançando. Nós temos muita coisa para fazer. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não estou cansado. Você está cansado? Você está amargurado? Que bom, glória a Deus por isso. Então diga para o seu irmão: você é uma bênção, meu irmão. Que bom que você chegou aqui hoje. Deus vai desconstruir muita coisa na tua vida. Você está em um ambiente de verdade.
E se Deus não reinar na verdade, Ele vai reinar onde? Aleluia, glória a Deus. Eu estou bem calmo hoje, estou bem tranquilo. É que eu estou sem voz. Ainda vou ministrar hoje à tarde, vou ministrar hoje à noite. 1 Coríntios capítulo 3. Intercessores, olhem por mim, já entramos em uma batalha nas regiões do Espírito. Por favor, preciso de vocês, vamos juntos. 1 Coríntios 3, 16. Paulo diz à igreja de Corinto: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém? Feche teus olhos, fale com o Senhor agora. Pai, nós te louvamos, nós te honramos por essa oportunidade de estarmos te adorando nessa casa, com o nosso fôlego de vida, com a nossa vida, com a nossa voz. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos como teus filhos, como tua igreja, como teu povo. Obrigado, Espírito Santo, por esse ambiente, por essa atmosfera. Nós podemos chamar essa reunião de manhã gloriosa. Então nós consagramos toda essa atmosfera ao Senhor e te pedimos, Espírito da verdade, Espírito de Deus, fala conosco nessa manhã. Espírito de entendimento, de revelação e de sabedoria, vem mais uma vez sobre nós, nos revelando as verdades da tua palavra e nos direcionando à tua vontade, Pai, no poderoso nome de Jesus. Nós declaramos que toda fortaleza na mente, todos sofismas, todo argumento e toda altivez contra o conhecimento de Cristo seja destruído nessa hora. Leva a nossa mente cativa ao teu senhorio, Jesus. É o que nós te pedimos, porque declaramos que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Se você crê e entra em concordância, diga amém. Tome o seu lugar aplaudindo ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós estamos um pouco desfalcados aqui, a equipe de pastores, mas Deus está levantando novos pastores, né? Eu me assustei, porque nós estamos em mais de 20 casais de pastores lá no Pérola. Rapaz, nós estamos avançando. Então tem muita gente no Pérola hoje, galera da equipe da intercessão também, tem uma galera, dança, mídia, mas eu louvo a Deus pelos que estão aqui, amém, dando todo o suporte necessário. Que Deus abençoe. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Quando nós vamos iniciar a leitura do capítulo 3, dessa primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, e quando falamos da igreja de Corinto, vale lembrar que essa igreja era uma igreja sensacional. Essa era uma igreja cheia de dons, era uma igreja onde o mover poderoso, sobrenatural acontecia. Alguns historiadores vão dizer que para profetizar nessa igreja era necessário pegar senha, porque todos profetizavam, todos eram bem cheios, bem capacitados de dons do Espírito Santo. Mas essa carta para a igreja de Corinto, nesse capítulo, Paulo ele vem exortando a igreja. Paulo ele vem corrigindo a igreja. Paulo ele vem dizendo: eu tentei falar com vocês como adultos, como a homens espirituais, mas agora eu não posso falar desse jeito, porque vocês não vão suportar. Porque vocês ainda são meninos. E quando Paulo está dizendo meninos, não está falando da faixa etária de idade. Paulo está dizendo do entendimento das coisas de Deus, do entendimento do mundo espiritual, do entendimento do reino de Deus. Paulo está dizendo: eu tenho muito para falar com vocês, mas vocês ainda são meninos, então vocês não suportarão.
Eu tenho muito para dizer com vocês, como a homens espirituais, como a pessoas espirituais, mas eu não posso falar com vocês dessa forma agora, porque vós sois carnais. Por que que Paulo pega tão pesado com a igreja de Corinto dessa forma, mesmo sendo uma igreja extremamente relevante, cheia de dons? Porque eles deixaram com que o ego deles fosse inflamado. O orgulho começou a tomar conta daquilo que, na verdade, não deveria tomar, o coração deles. E nós vamos ver que eles começaram a viver em disputa dentro da igreja. Eles começaram a disputar quem profetizava mais, quem curava mais enfermos, quem tinha mais revelação. Ah, meu Deus do céu, já pensou que competição poderosa, né? Entre o paralítico, não, sou eu que vou orar. Não, eu que vou orar. Não. Você levantou o último paralítico, esse sou eu que vou levantar. Agora, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ai, meu Deus, olhe para esse irmão e diga: vamos entrar nessa disputa. Eu quero dizer que esse mover não acabou. Nós estamos vendo pessoas sendo curadas nessa casa. Câncer, tumor, todo tipo de enfermidade, o Senhor ainda continua extirpando do corpo do ser humano. Ele continua curando, Ele continua destruindo todas as obras de Satanás. Aleluia. Ele não parou de curar, Ele continua operando dentro da sua igreja. Milagres continuam acontecendo. Só de você olhar para esse irmão que está do seu lado e ele está aqui hoje já é um grande milagre. Aleluia. Dê um sorriso para ele, para você não dormir, que eu estou bem calmo hoje. E diga: você é um grande milagre. Tem alguém aqui que um dia disse: eu nunca vou entrar numa igreja de crente. Diga para o seu irmão: você é um grande milagre. Aleluia. Eu fico mais feliz ainda que você não entrou numa igreja de crente. Eu não sou crente, nem tampouco evangélico. Eu não pertenço a uma religião, eu pertenço a um reino. Crente é todo aquele que crê em algo ou em Deus. E até o diabo é crente. Por isso que tem muito crente que eles dão muito trabalho para Deus, eles estragam aquilo que Deus está fazendo. Por isso que eu também digo que nós não somos evangélicos, porque é a Globo que nos intitula evangélicos. A Veja, o sistema social, essa sociedade, eles nos rotulam e querem colocar em nós o peso, o fardo, o nome, o título, uma nomenclatura de uma religião. Mas a Bíblia não me chama de evangélico, a Bíblia não me chama de crente. Deus, Ele me chama de filho. Deus, Ele te chama de filho. Há uma linguagem, uma nova narrativa da Agenda 2030, aquela que vem trazendo a preparação para o governo do anticristo, uma só cadeira na ONU. Todos nós sabemos disso. Tem pessoas preocupadas com Elon Musk, se vinculando ao governo do Trump e tantas outras coisas. Eu quero dizer que nós não nos preocupamos com isso. Nós não somos pregadores do anticristo, nós somos pregadores do verdadeiro Cristo. Nós não somos pregadores do caos, nem da preocupação, nem da calamidade. Nós somos pregadores das boas novas do Evangelho. E as boas novas o meu Cristo, Ele veio em carne. Ele veio e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele se entregou, Ele não foi assassinado, Ele se entregou à morte. A morte tentou vencer Ele, mas a Bíblia vai dizer que ao terceiro dia, esse Cristo ressuscitou. E a pergunta que foi falada nos céus e na terra ó inferno, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Travada, entregada foi a morte pela vitória. Ele ressuscitou. Maria foi ao sepulcro, havia um anjo, removeu a pedra, e ela olha para o homem e pensa que é um jardineiro, e ela diz: aonde colocar o corpo dele? E de fato, ele era um jardineiro também, porque ele é o que preparou e construiu o jardim do Éden, um lugar de delícias. Agora, ele como um jardineiro, ela pergunta: aonde colocaram ele? Aí ele simplesmente fala para ela: mulher, porque você procura entre os mortos aquele que vivo está.
ela reconhece a voz do mestre e ela diz: Rabone, Rabi, ele ressuscitou. Nós não temos medo do anticristo, porque servimos ao verdadeiro Cristo. É tão poderoso que ele conseguiu dividir a humanidade e o tempo e a história em duas eras. Uma era antes de Cristo e uma era depois de Cristo. É esse Jesus que nós estamos adorando nesse lugar. É esse Jesus que decidiu escolher morar em mim e em você. Paulo está dizendo: vocês estão pensando que por acaso Deus não está olhando para as atitudes de vocês? Vocês ainda estão com uma mente religiosa, vocês ainda estão pensando na estrutura, vocês estão vivendo em competição. O que vocês não compreenderam ainda é que vocês são a casa de Deus. Vocês são um templo, vocês são a morada do Espírito Santo. Vocês são o lugar em que Deus decidiu morar. Quantos aqui já viram as 7 maravilhas do mundo? Levante as mãos. Você que já viu? Não viu na internet, gente. Eu também não vi. Na internet todo mundo vê. Haja tempo e recurso para conhecer tudo isso. Deus não poderia escolher qualquer um desses lugares, qualquer um desses monumentos para poder morar. As 7 maravilhas do mundo. Mas Deus escolheu morar em mim e em você. E nós podemos nos alegrar por isso. Porque na antiga aliança nós precisávamos ir para um lugar para receber o toque da presença, para sentir a presença. Na antiga aliança nós precisávamos de uma espécie de ritual. Nós precisávamos ter um sacerdote que fizesse um sacrifício por nós, para que Deus pudesse vir e através do sacrifício receber esse sacrifício e nos perdoar dos nossos pecados, e assim falar com o sacerdote, para que Deus pudesse falar conosco, e assim falar com os profetas, para que os profetas, como um porta-voz, pudessem falar com o povo. Só que a Bíblia fala que Jesus, Ele é o Cordeiro Santo, Ele é o Cordeiro Santo de Israel, Ele é o sumo sacerdote, Ele é a primícia entre muitos irmãos. O que significa? Que Jesus, Ele não só era o sacerdote, mas também Ele foi a oferta e o sacrifício. E o que aconteceu quando Jesus, Ele se entrega como um Cordeiro Santo, sem pecado, sem mancha, sem erro, na cruz do Calvário, e Ele declara: está consumado. A Bíblia diz que o céu escureceu, houve um grande tremor e temor, porque ali muitos entenderam: nós crucificamos o Filho de Deus, e o véu se rasgou de cima a baixo. Agora tudo aquilo que fazia separação entre o homem e Deus foi rasgado. Ou seja, agora Jesus, como sumo sacerdote, como o cordeiro, o próprio sacrifício imolado, entregue na cruz do Calvário, Ele nos deu livre acesso. Você não precisa de um outro sacerdote. Deixa eu te falar uma coisa: a ideia de Deus nunca foi um homem falando e outros ouvindo. A ideia de Deus era descer e falar com Adão todo pôr do sol. Posso falar uma coisa? Deus não mudou de ideia, a sua ideia original permanece. Por isso Jesus se entregou, o véu se rasgou. Pastor, o que você está querendo dizer? Que Deus quer falar comigo e com você diariamente, como Ele falava com Adão. Mas eu sinto em dizer que nós estamos vivendo em dias que as pessoas estão falando mais com o chat LGBT do que com o Espírito Santo.
Quem está entendendo? Não, esse negócio é muito bom, gente. Você coloca lá, nós estávamos pesquisando as coisas da Europa. Eu quero os hotéis em conta, custo-benefício, sofisticado. Pronto, está tudo ali. Eu falo, isso aqui é o que isso? É feitiçaria esse negócio? A tecnologia está avançando de uma tal forma. Hoje você faz coisas. Me passaram algumas ferramentas para o nosso e-commerce. Eu falei, daqui a pouco os designers vão perder o trabalho. Porque você pega e desenha um óculos numa folha de sulfite. Você tira a foto e manda lá para o ChatGPT. E vem um flyer, promoção tal. Eu falei, cruz credo. Tem gente que estudou anos para conseguir fazer isso. Em 6 segundos ficou pronto. O problema é que a ciência tem se multiplicado. A tecnologia tem avançado velozmente. O tempo tem passado como um vento. Isso é um sinal que toda a profecia bíblica tem se cumprido dia após dia. Nós precisamos compreender que mesmo em meio a tantas ferramentas, mesmo em meio a tantas facilidades, mesmo em meio a tantas informações, nós ainda precisamos depender do Espírito Santo de Deus. Êxodo capítulo 25, caminhe comigo por favor, equipe do painel, eu tenho um pouco tempo. Êxodo 25, 8, e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Nós estamos falando do tempo de Moisés. Deus está dizendo para Moisés e para o povo, vocês vão fazer um santuário, para que eu possa habitar no meio de vocês, através desse santuário. 1 Reis capítulo 8, versículo 10. Quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Quem está entendendo? Você vê quando a gente fala assim, a nuvem está entrando, começa aquele mover que a gente não entende, aquele peso do cabote, da glória de Deus. Isso não mudou desde esse tempo, continua acontecendo nos dias atuais, para aqueles que de fato têm sede e fome da presença de Deus. Mas nós precisamos compreender que era nesse santuário que a glória se manifestava, era nesse santuário que a presença de Deus era revelada. É através do sacrifício que o sacerdote fazia e Deus respondia. Mas a minha pergunta hoje é: onde Deus habita hoje? Será que Deus habita nessa estrutura de 1000 metros quadrados, com uma placa de uma denominação, IAP, Vila Matilde, Igreja Apostólica Alinhamento Pleno? Será que Deus habita em uma estrutura de 4 paredes, onde está escrito sinagoga tal, mesquita tal? Onde será que Deus habita? Deus habita em uma estrutura de 4 paredes, onde está escrito Congregação Cristã do Brasil, Universal do Reino de Deus, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Primeira Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Primeira Igreja Presbiteriana, Igreja Renovada, Igreja Tradicional, Igreja Conservadora. Deus habita em uma estrutura de 4 paredes, o templo da mãe de Ná, o templo do caboclo tal, o templo da vovó tal. Onde que Deus habita? Deus habita em uma estrutura de 4 paredes, com uma placa e com o nome de uma religião, aqui o Espiritismo segundo Kardec. Onde Deus habita? Nos mais altos das montanhas, onde homens estão raspando a sua cabeça, buscando uma vida do celibato, uma vida de solteiro, se separando totalmente da realidade cotidiana do mundo, para dizer que estão mais perto de Deus e buscando a sua espiritualidade. É nesses lugares que Deus habita, onde Deus habita hoje. Nós temos que compreender a verdade das Sagradas Escrituras. Eu já estudei muitas religiões, eu já estive em muitos lugares onde as religiões governam. Eu já estive perto e muito perto do inferno. Eu morri aos 16 anos, eu fui para um lugar de tormento.
Eu sei que o inferno existe, uma coisa eu posso te dizer, ele é real. Mas também eu já tive muitas experiências com o céu. Eu já tive propostas onde o próprio demônio apareceu para mim alguns anos atrás e disse: eu te dou o que você quiser desse mundo, pode pedir. Mas eu, como um bom desviado, eu saí correndo, dizendo: eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. E 3 meses depois eu tive um encontro pessoal com Jesus. E a minha vida, há 17 anos, nunca mais foi a mesma. Eu já tive algumas experiências onde demônios tomavam o meu corpo. E depois de alguns dias, pessoas falavam: você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Eu dizia: eu não me lembro disso. É um nível de possessão. A realidade do mundo espiritual, ela é mais real que o mundo físico. Deixa eu te dizer algo: esse mundo é passageiro. Esse mundo vai passar. Tudo que está aqui, a traça, o ferrugem, corrói, destrói. Esse corpo, nós vemos agora, estamos aí num período de luto a nível mundial por cristianismo, porque um homem considerado o Papa, o substituto de Pedro, embora Pedro não tenha substituto, aleluia, mas cada um com a sua crença, com a sua religião, e quem vive religião, quem vive reino, e nós não temos problema com isso, mas um homem tão sagrado, está lá dentro de um caixão, pálido, sem vida, uma caixa de madeira, está sendo enterrado. O seu corpo não faz milagre. Ele não vai ressuscitar depois do 3º dia, nem no 1º dia, nem no 10º dia, aleluia. Mas quando de fato Jesus voltar, os mortos que morreram nele ressuscitarão primeiro. Sabe que há uma guerra religiosa, e eu gosto desse negócio, porque tem gente que fala que não acredita nisso. Eu estive lá em Jerusalém e nós sabemos que há uma batalha entre os muçulmanos, uma batalha religiosa, e eu digo num contexto sadio, porque eles estão ali, tem as mesquitas e eles estão no seu momento de oração, e eles colocam um alto-falante gigantesco, eles começam a orar. Toda Jerusalém escuta a oração dos muçulmanos nas mesquitas. Porém, de sábado existem elevadores que são específicos nos hotéis, nos lugares, só para os judeus, porque os judeus não trabalham de sábado, Shabat. As comidas são feitas na sexta-feira. Você que vai se hospedar em Israel tem que se preparar para comer uma comida no sábado, não tão fresca assim. Ninguém trabalha, fica tudo exposto nos bufetes. Você tem que se servir, você tem que buscar sua bebida, você tem que ir até o caixa, você tem que fazer tudo, porque as pessoas não trabalham, na grande maioria dos lugares, principalmente no contexto dos judeus, mas eles se respeitam. Existem 3 religiões principais em Israel, mas eles estão ali dentro de um convívio. Tanto os muçulmanos, todo mundo sabe que os muçulmanos estão orando, todo mundo sabe que os judeus estão ali no sábado, todo mundo sabe que eles estão no Muro das Lamentações. Estamos vendo aquele que busca Maomé, aquele que busca Adonai, nós estamos vendo essa batalha. Por que eu estou dizendo isso? Porque por mais que muitos não acreditem, quando você vai ver os muros de Jerusalém, tem um muro que os muçulmanos fecharam, uma entrada que eles levantaram um muro e eles fecharam. Adivinha onde fica essa entrada? De frente do maior cemitério de Jerusalém. Eles não acreditam em Messias, eles não acreditam em Jesus, mas a porta dos muros, que é de frente ao cemitério, eles fecharam. Porque a profecia diz que quando o Messias voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. Tem um monte de gente que fala: eu não acredito, mas no fundo, os muçulmanos lacraram. Eu dei muita risada quando eu vi isso.
Eu me diverti muito. Eles são tão céticos no que se diz respeito ao Messias, mas não vamos deixar esse lado aberto, porque se o Messias vir, os mortos vão ressuscitar e vão tomar a cidade. Quem está entendendo? O mundo espiritual é real. O mundo espiritual é mais real do que o que nós estamos vendo. O que nós estamos vendo é passageiro, é transitório. O que nós estamos vendo vai passar. O pó volta para o pó. Ah, pastor, aí tem aquela briga. E eu recebo algumas mensagens assim: mas pode ser cremado? E se for cremado, como vai ressuscitar depois? E se for, não é melhor ser enterrado? Então, meu irmão, vai virar pó. Quem é cremado vira pó? Quem é enterrado vira pó? Quem está entendendo? Quando Jesus ressuscitar, ressuscitar não, quando ele voltar, já ressuscitou Jesus. Ave Maria. Quando Jesus voltar, o cara pode ter sido cremado, ele vai voltar do pó. Pode ter sido enterrado, vai voltar do pó. Eu gostei muito da ministração da Bianca. Ela disse que Jesus chega em Betânia e Marta corre: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus está dizendo: mas eu estou aqui agora. Mas já faz 4 dias, ele cheira mal, o corpo já está em decomposição. É comprovado biologicamente, cientificamente, pelos médicos, pela medicina, que não é possível um homem ressuscitar depois de 4 dias de sepultura. Mas ele está dizendo: eu estou aqui agora, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você pode ir buscar os restos mortais de Maomé, você vai encontrar. Você pode buscar os restos mortais de Kardec, embora não era o seu nome verdadeiro. Você vai encontrar. Nós estamos vendo mais um Papa que foi para a glória. Assim cremos. E você vai buscar os restos mortais dele, você vai encontrar. Você pode ir lá buscar os restos mortais de Mahatma Gandhi, e você vai encontrar. Você pode ir buscar os restos mortais de Buda, e você vai encontrar. Mas eu estive em Jerusalém, e eu entrei no sepulcro, na cova, e lá tem uma placa escrito: ele não está mais aqui, ele ressuscitou, o seu nome é Jesus. Tentaram levantar novos reis, o rei do pop, o rei do rock, o rei do futebol, o rei Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Mas não tem rei, e nunca terá um rei como o filho de Davi, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e o seu reinado durará, reinará perpetuamente, de geração em geração, de eternidade em eternidade. Ele reinará para todos sempre. O seu nome é Jesus. A religião é uma busca desenfreada pelo reino de Deus. Todo homem buscando uma religião está buscando um reino que não foi encontrado por ele. Uma vez que você vive o reino, encontra o reino, você dispensa a religião. Quem está entendendo, diga amém. Jesus veio estabelecer esse reino. Quando ele nos ensina a orar, ele fala: vamos orar o seguinte, Mateus 6, versículo 9. Pai nosso, primeiro, o Pai é nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O reino também é para nós. Então, há uma briga, e existem guerras até hoje, por causa de contextos religiosos. Nós estamos vendo aí a guerra entre o Hamas e Israel, e tantas outras guerras, que o seu fundo de pano, na verdade, é religioso. Nós precisamos compreender isso.
Porque é uma guerra para dizer quem está certo e quem está errado. A minha religião é a certa, a sua é errada. Há uma briga, porque o homem ainda não encontrou o reino. Jesus diz: o Pai é nosso, o reino é nosso, venha a nós o seu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso, o pão também é nosso. O Pai é nosso, o reino é nosso, o pão é nosso. Então por que nós vamos ficar brigando? Se papai te deu, pastor Aguinaldo, papai vai me dar também, que eu também sou filho dele. Se papai ama você, diácono Jares, papai me ama também, porque eu também sou filho dele. O Pai é nosso, o reino é nosso. Se você está desfrutando das bênçãos do reino, da saúde do reino, do amor do reino, da cura do reino, da paternidade do reino, da verdade do reino, do poder do Espírito Santo no reino, dos dons do reino, o reino é nosso. Não é para o Papa, não é para o pastor, não é para o apóstolo, não é para o médium, não é para o pai, não é para a mãe. O reino é para nós, o reino é nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. O pão nosso, o pão é nosso. Nunca negue o pão, porque o pão é nosso. Nunca negue comida, porque a comida é nossa. Nunca negue água, porque a água é nossa. Nunca negue o alimento, porque o alimento, o pão é nosso. Nós precisamos compreender isso. E quando nós entendemos isso, nós paramos de falar: Deus mora ali, Deus mora aqui, ali está certo, aqui está errado. Não, ali é verdade, aqui é verdade. Não, ali é verdade. A verdade é uma pessoa. Havia uma discussão religiosa. Jesus, ele veio no maior contexto religioso da história, onde toda a cidade, as nações estavam centralizadas na religião. E aí Jesus diz em João 14:6, por isso que ele causava problema, deixava a gente assim, irritado. Tem algumas pessoas irritadas aqui. Finge que você não está irritado, dá um sorriso para esse irmão que está do seu lado. Diga: fica tranquilo, só está começando. Se você vir mais 4 domingos, esse negócio vai pegar. Você vai ficar liberto da religião, liberto da opinião dos outros. Você vai ver a liberdade do reino, vai viver o que Deus tem para você. Cuidado que esse negócio pega. Imagine Jesus no meio deles dizendo: eu sou o caminho. Mas e o pai Abraão? Mas e a lei de Moisés? Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quem é a verdade? 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 E quem é Jesus? O Filho do Deus vivo, a representação e a manifestação do próprio Deus. Mas não só isso. João vai dizer: e no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele veio em carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quem é o Verbo? Não, vamos falar agora. O Verbo é a palavra. E quem é a palavra? Ai, meu Deus. Então, quem é a verdade? E quem é a verdade? A palavra. 66 livros, 49 da antiga aliança, 27 da nova aliança. 66 livros escritos por
por pessoas diferentes, em épocas diferentes, em geografias diferentes, foram unificados. Por quê? Porque só teve um autor que inspirou esse livro. Se chama Espírito Santo de Deus. Qual é o tema principal desses 66 livros? O tema principal se chama Jesus. Diga, o tema principal é Jesus. E Jesus é um rei que tem um reino, que tem uma família real. Eu pertenço a esse reino, porque Ele é o meu rei e eu faço parte da família real. Apocalipse 1, 5 e 6. Em Jesus fomos feitos reis e sacerdotes. Qual foi a religião que Jesus deixou? Nenhuma. Ele deixou um reino. Qual foi a pregação de João? Arrependei-vos porque é chegado um. Muda a mentalidade, porque está próximo o reino. Qual foi a pregação de Jesus? Arrependei-vos, porque chegado o reino de Deus. Aí a Bíblia diz que em Lucas 4 ele é levado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, para começar a pregar o evangelho do reino. Ele diz para os discípulos: eu preciso entrar nas cidades, porque eu preciso ensinar o evangelho do reino. Quando Ele nos manda buscar algo em primeiro lugar, Ele fala, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Ele nos ensina a orar, Ele fala, clame ao Pai, que venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pastor, onde eu encontro o reino? Você encontra o reino em todo lugar que Jesus governa. Reino é o domínio, reino é um governo, reino é uma dimensão, reino... Eu acho que eu vou terminar essa mensagem agora. Nossa, hoje estamos que nem nos dias de Josué. Parece que o relógio parou. Eu já preguei tanto e não saímos das 11h30 ainda. Tenho mais 2 horas para pregar. Brincadeira. Só para descontrair, você acordar. Escute. Jesus pregou o reino. Quantos aqui são brasileiros? Levante a mão. Brasileiros. Glória a Deus. Quantos aqui são estrangeiros? Você nasceu em outra nação. Isso. Olha, tem um estrangeiro ali. Tem mais aqui? Aleluia. Tem alguns que parecem libanês, né? Que você tenha todo o ouro que os libaneses têm. Aleluia. Traga para o altar da edificação da glória. Nebaiote e Quedar. Aleluia. Nós temos aqui o obreiro José, que é peruano. Aleluia. Eu não lembro se tem mais gente. Depois eu lembro. Mas o que te faz ter a certeza que você é brasileiro? A sua naturalidade. Não é isso? E aí você precisa comprovar que você é brasileiro. Então você mostra o seu documento, que se chama registro, que é a identidade. Ou você mostra o seu cadastro de pessoa física, que é o seu CPF. Tem alguns que já estão mais procurados que... Aleluia. O Serasa, o SPC e companhia está buscando. Mas Deus vai mudar essa história em nome de Jesus. Você tem que mostrar um documento físico que confirma que você nasceu no Brasil, a sua naturalidade, ela é brasileira, a sua origem é brasileira. Então você tem que mostrar. E aí você precisa ter algo nesse registro. Uma pessoa só consegue ser registrada se tiver lá filiação. Um bebê não pode sozinho se registrar. É ou não é? Então filiação pai e mãe.
Ou às vezes sua mãe, às vezes seu pai. Mas alguém tem que registrar. Bom, vamos trazer para a realidade do reino. Aonde você nasceu? Hã? Eu não estou falando dessa matéria que você está vendo. Obrigado, pastor. Eu não estou falando disso. Virou um seminário do reino. Podemos mudar até o tema nessa manhã. Uma manhã de metanoia, uma manhã de desconstrução, uma manhã de mudança de mentalidade. Eu amo muito tudo isso, porque quando compreendemos o reino, recebemos a paternidade, recebemos o amor, recebemos a identidade, descobrimos que somos filhos, recebemos a autoridade desse reino, e todas as coisas começam a ser acrescentadas. Eu quero te dizer, aonde você nasceu? Por favor, fale mais alto. Aonde você nasceu? Aonde você nasceu? Aonde você nasceu? Eu vou andar um pouco. Eu estou gostando dessa conversa. É boa? Aonde você nasceu? Por favor, me ajude aí, cinegrafistas. Aonde você nasceu? Em Deus. Pastora Carla, o seu pai é paulista ou não? Paulista. Sua mãe? Paulista. E a senhora? Paulista. Você sabe quando eles se conheceram? Não sabe. Mas você sabe o dia que você nasceu. Qual foi o dia? Não precisa falar. O ano não precisa. A senhora está muito nova para estudo de idade. Escute. Nós precisamos compreender algo. Ela não nasceu nessa data. Tudo muda. Ela não nasceu nessa data. Tá difícil, né, pastor? Tá esquentando a cabeça, os miolos estão queimando. É uma desconstrução. Seu pai é paulista? Da onde que ele é? Rio Grande do Norte. Eita! E a mãe? Também? E o senhor, pastor? Mas é paulista, mas não torce para São Paulo. Ai, Deus é bom. Deus é fiel. E ele disse em alto e bom som: aqui é Corinthians. Tem problema, não tem problema. Aleluia. Escute. Qual foi o dia que o senhor nasceu, pastor? 23 de agosto? De que ano? Quer saber mesmo? O senhor está muito novo. Nem vou falar alto. Ele não nasceu nesse dia. Você não é um espermatozoide se desenvolvendo. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. O teu corpo vai morrer. Teu coração vai desligar. O pó vai voltar para o pó. Mas você não é pó. Você é um espírito. Então você não passou a existir através de um espermatozoide que alcançou o óvulo. Porque se você é um espírito, você não é matéria. A matéria é só um meio que Deus escolheu para você vir e usar essa matéria para cumprir o seu propósito. Pastor, como assim? Eu nunca ouvi falar isso. Claro, a religião nunca vai deixar você ouvir a verdade da sua identidade. Que uma vez que você entende a sua identidade, você não é enganado por mais ninguém. Eu sou morada de Deus. Deus não mora no meu corpo. Deus não mora na minha alma. Os demônios moram na alma. Deus mora no meu espírito. Porque o meu espírito morava em Deus. Eu vou repetir de novo. Deus mora no meu espírito. Porque um dia o meu espírito morava em Deus.
Eu nasci de Deus. Você nasceu de Deus. Efésios capítulo 1. Estou gostando dessa conversa. O Espírito Santo nos levou para outro lado hoje. Efésios capítulo 1. Nós estamos ouvindo um homem que é doutor da lei, fariseu dos fariseus, um poliglota, um homem extremamente inteligente e respeitado por todos os judeus da época, um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, o maior mestre que havia em Israel. Homem que tinha dupla cidadania. Ele não era só judeu, ele era também um cidadão romano. Ele veio de uma família de empresários, muito bem sucedido. Ele era um fazedor de tendas. Um homem que tinha um cargo tão importante, que ele tinha a missão de perseguir e matar os cristãos daquela época. O seu nome era Saulo de Tarso. Mas em Atos 9 a Bíblia diz que ele teve um encontro com Jesus. E uma vez que você encontra Jesus, todas as mentiras são desconstruídas. E não importa mais o que o sistema determinou que você viva. Uma vez que você tem um encontro com Jesus, você sabe que tem que viver aquilo que Ele decidiu na eternidade para você viver nessa terra. E agora Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, um homem totalmente inteligente que teve um encontro com Jesus, decidiu viver o seu propósito, foi uma experiência incrível. E agora ele está em Éfeso, a cidade onde todo o comércio a nível mundial estava centralizado. Via gente de todo que é lugar para Éfeso fazer negócios. E Paulo está pregando para eles. E a pregação de Paulo em Efésios capítulo 1, versículo... Vamos colocar o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então eu não faço tarde da bênção. Eu não corro atrás de bênção, porque eu já fui abençoado. Eu não preciso do vale do sal, eu não preciso do monte Sinai, eu não preciso da arca ungida, eu não preciso do pano ungido, eu não preciso fazer campanha para ser abençoado. Eu não preciso passar debaixo das portas. É uma palhaçada, uma parafernália para enganar as pessoas que não têm conhecimento das Sagradas Escrituras e da sua identidade. Porque o profeta fala em Oséias capítulo 4, versículo 6: o povo é destruído por falta de conhecimento. Então vamos desconstruir algumas coisas. A palavra interpreta a própria palavra. Quem está entendendo? Deus já me abençoou com as bênçãos. Diga para o seu irmão, já está liberado. Há uma fome de Deus em vocês. Algo muito puro, algo muito genuíno, que Deus vai fazer, que Deus quer fazer. Eu vejo que com algumas barragens que seguram água, sabe, nesses lugares de represa, tentaram barrar esse fluir, esse crescimento, esse avanço, mas eu vejo no meu espírito essas barragens cedendo e vocês fluindo de uma forma poderosa no reino de Deus. Deus tem algo muito precioso para vocês. Eu vou vir para cá. Aqui tem gente bonita desse lado. Essa é a sua segunda princesa. Como é bom ninguém parecer com o pai. Você é um filho amado, precioso. Toda vez que eu vejo Rafinha ministrando, eu me alegro, porque eu vejo a simplicidade do reino. Eu vejo, sabe, alguém vazio da religião e do sistema. Você tem o Mateus, não é isso? Yosef. Quantos anos ele tem? 2. Tu tem carro? Que carro você tem? Um bom carro. É 1.0 não? 1.6, melhor ainda. Escute. Quanto que vale esse carro? Rapaz, é fraco não. Você chegou aqui, não tinha nem bicicleta. Escute. O Mateus é filho. E por direito, esse carro que vale esse valor já é do Mateus. Quem está entendendo?
Mas se o Mateus pedir para ele, quantos anos tem o Mateus? 3? Vai fazer 3. Ixi, tá atacando terror aqui, ó. Junta ele e o Daniel aqui, não para. Se ele falar, papai, o carro é meu, sou teu filho, me dá, você vai dar o carro para ele? Por quê? Paulo diz à igreja da Galácia, em Gálatas capítulo 4, versículo 6, se o herdeiro for um menino, nada o indifere de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Onde você quer chegar, pastor? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por que que eu não acesso todas essas bênçãos? Porque eu não alcancei a maturidade ainda. Se tem uma coisa que Deus não é irresponsável. Deus não vai entregar algo para mim, para você, que vai nos matar. Então quando chegamos à maturidade, começamos a acessar todas as bênçãos que foram conquistadas em Cristo na cruz do Calvário. Quem está entendendo? Vamos lá, versículo 4. Antes da fundação do mundo. Antes? Tinha matéria? Antes da fundação? O que aconteceu? Deus nos escolheu. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Quem é o homem para querer te desprezar, para querer invalidar o seu valor? Quem é o ser humano que tem tentado desconstruir o vaso precioso de honra que Deus te escolheu para ser? Não importa o que as pessoas estão falando ou fazendo, Deus te escolheu nele. Declaro sobre a tua vida uma nova temporada de revelação, de identidade, de propósito, de realizações em Deus. E nada e nem ninguém vai poder te impedir de viver os sonhos, porque há sonhos que Deus colocou em você antes da fundação do mundo. Vamos voltar aqui. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos, irrepreensíveis, diante dele, em amor. E nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Para quê? Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aonde você nasceu? Aonde você nasceu? Que coisa boa. Eu sinto que há um desespero do reino das trevas. Você nasceu em Deus. Ele nos escolheu nele. Você não é um corpo que tem um espírito. Quem está entendendo? Não? Eu estou aqui e você está vendo esse homem de 37 anos que aparenta 25. Graças a algumas clínicas parceiras, patrocinadoras, abençoadoras, aleluia. Escute, mas eu não sou o que você está vendo. Eu entrei em alguns lugares, eu passei esses tempos atrás na Praça da Sé, e um demônio olhou para mim e falou: você não! Eu já entrei em algumas casas que fazem algumas coisas, e a pessoa responsável olhou e falou: você não!
Quem tem visão aberta, às vezes eu estou ministrando, a pessoa fala: uau, eu vi como o céu se movimenta. Meu Deus. Alguns demônios, ao chegarmos na porta de casa de pessoas, lá do fundo gritava: manda ele embora. Ele não tem a ver com a matéria. Eu não sou o que você está vendo. Talvez eu seja muito maior, talvez eu esteja brilhando, talvez queimando um fogo do Espírito nessa hora. Eu não sei qual é a forma que eu estou fluindo aqui, mas eu sei que no meu espírito eu sinto uma graça, uma firmeza, uma convicção, uma verdade. Por quê? Porque eu não sou um corpo que tem um espírito. Eu sou um espírito que tem um corpo. E aí pessoas querem comprometer esse espírito por causa das emoções, que é a alma, por causa do corpo. Aí eu nasci oreiudo, em complexo de inferioridade, tô ficando careca. Coisa mais linda do mundo, meu Cláudio Duarte. Porque eu isso, porque eu sou branco, porque eu sou amarelo, porque eu sou negro, porque eu sou rosa, porque cabelo liso, porque cabelo duro, porque cabelo enrolado, porque cabelo louro, cabelo ruivo, a sobrancelha ruiva. Meu irmão, o pó volta para o pó. O que nós temos que guardar e preservar é a salvação do nosso espírito. Aí, pastor, agora está falando que eu não tenho que fazer academia, eu tenho que comer toda a porcaria que vem pela frente, assistir Netflix, 2 litros de Coca-Cola por dia. Não. Você é templo e você precisa cuidar do templo do Espírito Santo. Obrigado, Deus, por me permitir pregar para mim mesmo. Eu vou acabar aqui. Deus te escolheu nele. Você vê que a luta toda do inferno é conseguir atingir as nossas emoções através de sensações das 5 janelas da alma: audição, visão, tato, olfato e paladar, para sabotar o nosso propósito, na qual fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Jesus disse que o pó vai voltar para o pó, mas e o Espírito? O Espírito vai voltar para o seu lugar de origem. Esse lugar se chama eternidade. Antes da fundação do mundo, nós estamos falando de eternidade. Só que se eu decidir por Jesus, o meu espírito volta para Deus, para esse lugar. A Bíblia diz na parábola do rico e do Lázaro, o mendigo, que o rico tinha tudo, mas morreu sem Jesus, e ele foi para um lugar de tormento. Eu já estive nesse lugar e eu sei que é real. 40 minutos com o coração parado aproximadamente, por causa de uma overdose de cocaína aos 16 anos de idade dentro da favela. Por isso que eu prego muito bem sobre isso, porque eu sei o que é ser escravo e eu sei o que é ser liberto da falsa identidade que o mundo quer colocar em você. O rico estava gritando desesperadamente: deixa eu avisar os meus parentes, para eles não virem para cá. Quem está entendendo? Ele dizia: molha a minha língua com uma gota de água. Sabe qual é a pior coisa do inferno? É a ausência de Deus. Sabe qual é a pior coisa do inferno? É a ausência de esperança. Sabe qual é a pior coisa do inferno? É que Deus não escuta mais ninguém de lá. Lugar de tormento. Ele estava nesse lugar. Aí a Bíblia fala de Lázaro, um pobre. E também não estou fazendo apologia à pobreza. Quem está entendendo? Eu sempre tenho que trazer uma interpretação, uma tradução, para poder, nenhum filtro, tentar te colocar em algum tipo de sistema
e de prisão de mente. Então nós precisamos compreender que o pobre, ainda que ele não estava vivendo uma vida de riquezas na terra, ele morre com Cristo. Ele vai para um lugar chamado seio de Abraão. Que lugar é esse? É um lugar de descanso. É um lugar de descanso. Meu pai morreu em 1994. Ele caiu do 3º andar do prédio, em cima dos fios de alta tensão. Eu lembro como se fosse hoje, a polícia chegando e dando um recado para minha mãe grávida da minha irmã Jennifer. E a polícia foi na minha casa e falou: seu marido sofreu um acidente de trabalho na Avenida Sapopemba. Saiu no jornal, 2 trabalhadores morreram em um acidente de trabalho. E de fato, meu pai tomou um choque de 13.000 volts. Ele caiu em cima dos fios de alta tensão e caiu na calçada, ao lado de uma cabine telefônica, aquela que era de cimento na época. Se ele caísse em cima da cabine, meu Deus. E ele conta a experiência. Pregador do Evangelho, Salvador, ganhador de vidas e de almas, entregando a sua vida há mais de 40 anos pelo Evangelho, agora morrendo em Cristo. E ele disse que ele está fora do corpo. Ele estava vendo os médicos falando sobre o corpo dele, e o médico dizia: olha, esse senhor aqui, ele rachou a cabeça, mas não teve nenhum traumatismo, mas tem que tomar cuidado com o braço dele, porque o choque saiu pelo braço, dava para ver o osso. Se o choque não saísse pelo braço, ele ia morrer encolhido ou queimado. E o ajudante dele, esse aqui, o ajudante deu traumatismo craniano. Vamos ter que... E aí ele dizia que sentia uma alegria tão grande. Ele falava assim: leva essa carcaça embora. Posso te falar uma coisa? Esse negócio aqui é uma carcaça, mas a gente tem que cuidar dela. Mas é uma carcaça. Ele dizia: leva embora, eu não preciso mais disso. Porque ele sentia algo chamado alegria da salvação. Estava indo para o seio de Abraão. Tanto lugar de tormento, tanto o seio de Abraão é um lugar de preparo para esperar o juízo final e decidir. Quem foi para o lugar de tormento, condenação eterna. Quem está no seio de Abraão, salvação. Escute isso: o mundo espiritual é real. A matéria vai ficar, mas o espírito permanece. Ele é eterno, porque ele já existia em Deus, numa dimensão chamada eternidade. Sabe que tem algumas, às vezes, uns... Como que fala isso, meu discípulo inteligente? Tem que ter um Levi na equipe, tem que ter um inteligente na equipe, né? É spoiler, insights. Já percebeu que você tem alguns insights? Aí que você fala assim: cara, parece que eu já vivi isso. Alguns falam que é déjà vu. Alguns falam que é premonição. São insights da eternidade. Escute, eu estava no tráfico de drogas, eu estava preso na dependência química, eu estava preso na prostituição, no vício do álcool, do cigarro. E um dia eu vi minha esposa, a pastora Andressa, e eu falei para o meu amigo, que não era amigo, era um parceiro e aí eu disse para ele: aquela menina ali, quando crescer, vai dar trabalho. Aquela linguagem malandra, né? E ele passou 4 anos. E eu estava na porta da casa dela. Eu vendia drogas por mão dela, que hoje, graças a Deus, está convertido aqui. Veio do encontro agora há pouco. E eu dizia para ele: cara, eu quero namorar tua irmã. Ele falava: demorou, vai ter uma festa tal. Eu me arrumei todo para bancar a festa, para passar os cartão, para impressionar. Ela ficou 3 horas se arrumando com as amigas. Amiga, sua louca. Eu desisti. Eu fiquei bravo e fui encher a cara. Fui embora. Escute, se passou mais alguns anos. Eu estava na igreja, convertido, depois de ter um encontro com Jesus, na porta da igreja. E lá vem ela e a amiga dela, que hoje também está convertida aqui. As duas vêm andando assim, ó. Aí ela toca na minha mão e fala: e aí, Sonic? E eu disse: paz do Senhor, bênção. Ela olhou assim. Aí eu falei pro porteiro: me rende. Troca.
Ele foi para uma porta, eu sentei no banco de trás dela. E fiquei, aleluia, Deus, 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 muda ela, transforma, Deus. Aí a pastora deu um comando, pá, ela caiu endemoniada na minha frente. Eu falei, Deus, precisava ser assim. Ela saiu da igreja aquele dia, eu peguei o número dela e falei, eu quero te ajudar na sua caminhada com Cristo. Elas saíram da igreja e foram para a balada. Ela é a maior maroleira que tinha. Não conte que eu falei isso. Eu chamava ela de filha do Bob Marley. Deixa pra lá. Escute. Ela foi para o encontro com Deus. O pai dela já tinha passado por todas as religiões. Toda a família era espírita. Ela tinha 16 anos. Ela voltou do encontro, transformada. O pai dela conta que ela, quando criança, levantava a pedra de mármore, pesada. Ela falava com espíritos. Ela sempre teve um dom sensitivo para o mundo espiritual. Porque veio com ela desde onde? Para ela cumprir mas ela estava usando aonde? Em outro lugar. Toda a família dela se converteu a Jesus. 16 anos de idade. Escute. E quando eu falo toda a família, porque eles são em 7, fora pai e mãe, 9. Toda a família se converteu. Eu estou voltando do encontro com ela e eu, claro, ela foi para o encontro Peniel e eu fui para o Pérola, a gente fazia encontro junto. Isso em 2008. Eu sentei do lado dela e falei assim, você sabe o que é o corte? Ela falou, não. Eu falei, então o corte é o seguinte, eu me separo para você, você se separa para mim. Nós nos conhecemos, nos tornamos amigos primeiro, eu vou conhecer tua família, você vai conhecer minha família, a gente não vai beijar. Ela regalou o olho assim, tipo assim, quem disse que eu quero beijar você? Não vamos se abraçar? Nós vamos se conhecer primeiro, vamos se cortejar. Isso se chama namoro santo. E depois que eu conhecer você, feliz, alegre, com TPM, com fome, com raiva, triste, e você me conhecer também dessa forma, claro, sem TPM, nós vamos decidir se vamos caminhar, se os propósitos estão alinhados, e a gente caminha com Cristo. Ela simplesmente falou, tá bom. E eu disse, então me dá seu chip. Essa sabedoria só pode ter vindo da mesma sabedoria que foi entregue para Salomão. Porque o celular dela não parava. Era ela com 16 anos de idade que liderava o bonde das baladas. Era de segunda a segunda. Ela é extremamente revoltada com os pais. Uma frustração tremenda, uma rejeição tremenda, um ódio tremendo. Por isso ela usava drogas desde os seus 14 anos de idade. E logo eu, esperto na sabedoria de Deus, me dá o seu chip. Por favor, depois corta essa parte aí, senão ela vai ficar brava comigo. Não, ela está testemunhando isso também. Escute. Peguei o chip dela e falei, toma o meu. Ninguém ligava para mim. O cara tinha acabado de se converter, chato. Ninguém queria por perto. Ninguém ligava para mim. Nem minha mãe ligava direito para mim. Fica com o meu chip e eu fico com o seu. Cuidado, viu? Se alguém te ligar, fala que... Quebrei o chip dela, nem coloquei no meu celular. Começamos o corte. Depois de um período, namoramos. Depois de um período, noivamos. Depois de um período, casamos. Agora, pensa comigo. Aquela palavra que eu liberei, quando eu vi ela ainda adolescente, novinha, e eu com um macaco velho, eu disse, aquela menina vai dar trabalho quando crescer. Você acha que isso é coincidência ou era um insight? Não, considera como você quiser. Mas eu sei o que era. Eu falar por irmão dela, eu preciso conhecer sua irmã de perto, eu quero namorar com ela, quando eu estava no mundo ainda, porque eu dizia para ele, quando eu namorar com ela, eu vou largar tudo que eu estou vivendo, eu vou sossegar. Essa era a nossa linguagem, se eu namorar, eu vou sossegar. Você acha que era uma coincidência ou era um insight? Nós chegamos a ficar uma vez na Praça do Vinho, demos um beijo e ela saiu andando. Eu falei, que menina doida. Não gostou mesmo.
também do jeito que eu estava. Você acha que isso era coincidência? Ou era um insight? Hoje nós estamos casados. Já implantamos alguma igreja. Já perdemos as contas de quantas famílias foram transformadas. Já perdemos as contas de quantas pessoas foram tiradas da depressão. Casamentos alinhados. O não divórcio. Quantas pessoas nós já casamos. Quantas pessoas nós vimos sair das drogas. Quantas nações nós já pisamos o pé para testemunhar. Você acha que isso era coincidência ou era um insight da eternidade? Deus não une pessoas. Deus une propósitos. Pastor, está muito raso. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro, mas eu não vou ficar porque eu estou com fome, eu preciso ir embora. E eu vou terminar com essa palavra. O A sumiu agora. Eu vou terminar agora. Jeremias 1. Coloque na tela, por favor, Ricardo, e vamos terminar essa conversa. Eu vou deixar você pensando a semana inteira. Pastor, eu quero saber mais. Entra lá no Spotify, Jonatas Alcântara. Entra no YouTube, App Vila Matilde. Vai lá para a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jeremias 1, capítulo 4. Palavras de Jeremias, filho de Euquias. No versículo 4, ele escreve: a palavra do Senhor veio a mim. Olha o que Jeremias diz. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Meu Deus! Peraí. E antes de você nascer, eu o consagrei. Eu não vim do macaco. Eu não tenho cara de macaco. Eu não tenho jeito de macaco. Eu não estou aqui para viver fazendo palhaçada com um macaco. Eu também não sou descendente do bicho preguiça. Tem gente que vive a sua vida dessa forma, fazendo palhaçada, porque pensam que vieram do macaco. Tem essa teoria. Outros parece que vieram do bicho preguiça, porque dormem até 1h da tarde. E eu sempre digo isso: quem dorme até 1h da tarde não acorda, ressuscita. Eu não vim de nada disso, nem você. Amém. Antes de você, eu o consagrei. Que é isso que Paulo diz? Eu o escolhi. Eu te elegi. Eu te consagrei. Eu te separei. Eu te chamei. E te dei as nações por profeta Jeremias. Pastora Carla, eu te dei as nações por profeta. Abra a tua boca e profetiza. Assim diz o Senhor: o tempo de pedir acabou, o tempo de profetizar começou. Só profetiza. Escute. A Bíblia fala que Deus fala com Jeremias e diz para ele: antes de você ser um espermatozoide que alcançou o óvulo, está em desenvolvimento, esperar 9 meses para nascer, eu já te conhecia. Aonde Deus mora? Na eternidade. Não, vamos mudar. Não vamos entrar nesse contexto, não vai dar problema. Deus não mora na eternidade, a eternidade mora em Deus. Deus não existe, Deus é a própria existência. Deixa, depois a gente entra nessa conversa. Mas vamos lá. Antes, onde Deus nos conheceu? Deus havia nos escolhido nele, na eternidade. Eu já conhecia. Antes de você nascer, eu consagrei. Por isso que tem coisas que você fala: não, cara, eu nasci para viver isso. De fato é uma verdade, porque Ele já havia te escolhido para viver isso. Pastor, mas e aquelas pessoas que estão usando seus dons espirituais nas religiões, que estão usando sua percepção, seu dom de sensitive, a sua comunicação com o mundo exterior, com o mundo extra natural, sobrenatural, com o mundo superior, estão nessas religiões? Exatamente, estão
usando aquilo que viveu, que foi chamado para viver no lugar errado, de forma errada. Quem nunca foi usado para religião? Os dons foram usados para um propósito, para revelar uma verdade. A verdade se chama Jesus. Eu o consagrei e constituí. Sabe o que significa isso? Eu já tenho um destino profético para você, Jeremias. Que história é essa? Que a pessoa não nasceu e Deus fala: eu já te conheci, eu já te escolhi, eu já te consagrei, e você vai viajar para lá e para cá nas nações, porque eu vou te colocar como minha boca, como profeta, para ser profeta para as nações nessa terra. Que mistério! Mas alguns problemas de alma, alguns problemas de inferioridade, e é o que nós mais precisamos aceitar que seja desconstruído, porque Jeremias revela isso. Por favor, versículo 6. E aí Jeremias diz assim: eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos que eu o enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você fará. Viver propósito de Deus na terra não depende das nossas habilidades terrenas, não depende das nossas expertises, não depende dos nossos níveis de diplomas superiores, não depende da afirmação ou aceitação do outro. Viver propósito nessa terra é dependência de Deus. Você pensa que é uma criança, mas eu vou acabar com essa inferioridade. Eu vou te enviar, e a todos que eu te enviar, você vai abrir a tua boca. Você pode não ter estudado, você pode não ter feito faculdade, você pode não ter nascido filho de pastor, você pode não ter nascido na igreja, você pode ter ficado anos em uma religião, servindo a deuses estranhos, mas não importa, aonde eu te enviar, você vai abrir a tua boca, e sou eu que vou colocar as palavras na tua boca, Jeremias. Eu sinto uma graça poderosa de Deus aqui. Eu sinto uma graça poderosa de Deus aqui. Escute. Agora já foi. Eu fui um escravo de Satanás, e eu não me orgulho disso. Dei muita desonra para os meus pais. Eu não me orgulho disso. Mas Jesus me alcançou porque Ele é misericordioso. E eu sei o que eu vivo hoje, e o que você vive, você que está em Deus, não é por causa de nós mesmos, é por causa dele. Por isso que Paulo diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sabe, eu tinha gente que andava comigo e dizia: vamos pro assalto, eu tenho um corpo fechado. O outro dizia: o meu guia é Lúcifer. O outro dizia não sei o que. E eu assim, e eu sou desviado. Toda essa galera que andava comigo, a quadrilha inteira, foram presos quando eu era menor de idade. E todas as vezes Deus me livrou. Não é porque eu sou especial, é porque tinha um propósito diferente desde a eternidade. Todos eles foram presos na maior idade. O máximo que eu fiquei preso foi um dia, e não assinei. A minha pergunta é: será que se eu tivesse sido preso todas essas vezes, eu teria livre acesso a mais de 12 nações que eu já entrei? Os livramentos que nós tivemos não foi por causa de nós. Tinha gente orando, e eu já havia te constituído profeta das nações, Jeremias.
Sabe o que é isso? É o inimigo tentando atrapalhar e Deus falando: eu não vou deixar atrapalhar, porque eu vou levar ela a esse propósito, eu vou levar ele a esse propósito. Ele vai entrar nas nações, ela vai ganhar família, ele vai casar. O médico disse que não vai gerar, mas vai gerar. O médico disse que não pode ter filho, mas vai ter filho. Disseram que não vai fazer a faculdade, não vai terminar, vai terminar. Disseram que você não ia chegar em lugar nenhum, vai chegar, porque não tem a ver com o que as pessoas estão falando, ou a sua realidade, as circunstâncias terrenas. Tem a ver com o propósito que Ele escolheu para nós desde a eternidade. Eu amo muito tudo isso, pastora Bia. E eu descobri que tudo que nós vivemos antes de Jesus é como um treinamento para aquilo que nós vamos viver no reino. Pastor, eu fiquei tantos anos nessa vida. Foi só um treinamento. Agora que você está no reino, se prepara, que tudo que você adquiriu de experiência, de maturidade, de sofrimento, tudo isso vai ser revertido para você usar no reino de Deus. Quem está entendendo? Esse dia chegou um multimilionário para mim e falou assim: me dá um conselho, eu preciso tomar uma decisão muito importante. Ai, quase que eu falei: cara, eu não tenho nem 5 mil na minha conta. Tem certeza que você quer pedir conselho para mim? Porque não tem a ver com as coisas terrenas. Tem a ver com o seu propósito, que você foi escolhido para viver desde a eternidade. Quem está entendendo isso? E agora eu encerro em 10 minutos. Abra para mim, por favor, Romanos, capítulo 8. Desculpa aí, queridos, eu mandei algumas referências bíblicas e não estou pregando nada daquilo que eu mandei. Romanos capítulo 8, versículo 28. E vamos acabar aqui para fechar essa história, que é a nossa história. A história do homem e da mulher de Deus. Aqueles que querem viver a sua verdadeira identidade, seu propósito. Vamos falar outra vez desse homem inteligente, Paulo. Ele está escrevendo a Roma agora. Quem era Roma? Roma era a potência de autoritarismo da época. Roma era a força da época. Ele está escrevendo para Roma e para os irmãos romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando eu entendo a minha identidade, eu me posiciono e eu amo a Deus, todas as coisas começam a cooperar para o nosso bem. Eu quero ser bem profético e enfatizar isso nessa manhã. Deus te trouxe aqui nessa manhã para receber essa mensagem que eu nem tinha preparado, porque essa palavra está se cumprindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados para viver segundo o seu propósito. Versículo 29. Pois aqueles que antemão conheceu. Aonde que foi que Deus nos conheceu? Na onde? Na onde? Porque ele fala para Jeremias: antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Paulo diz que ele nos escolheu antes da fundação. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele conheceu aonde? Na eternidade. Ele também predestinou. Ele nos deu um predestino para serem conforme a imagem de seu, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Bora lá. Bora lá. E aos que predestinou, Ele conheceu. Ele falou: eu tenho um propósito para você. Ele também chamou. E onde Ele chamou? Se Ele te conheceu na eternidade. Vamos fazer de novo, outra vez? Vem aqui, evangelistas, por favor. Vinícius e Rafa. De novo, por favor. Por favor, presbítero Robson, o senhor vai ser Jesus hoje. Vem aqui. Vamos acabar aqui porque a fome aumentou, né? Vira para a igreja, por favor. De braços abertos na cruz. E Jesus ficou por volta de mais ou menos um dia inteiro assim, mas pendurado em uma cruz. Então,
os que de antemão conheceu. Deus estava passeando na eternidade, serafim. Estou conjecturando. E aí ele está andando e ele diz: hoje, ele, deixa eu ver. Aí Jesus, aí Deus passa e fala: não, hoje vai ele. Ele conheceu na eternidade. Vamos colocar essa plataforma como eternidade. E ele não só conheceu, mas ele predestinou. Sabe o que significa? Um predestino. Não é que nós vamos viver de forma obrigatória, é um predestino. Quem vai decidir somos nós. Principalmente depois de hoje receber uma palavra como essa. Ele deu um predestino. Qual foi o predestino? O predestino foi assim: você vai nascer em que ano? 97. No ventre de uma mulher chamada Andréia, lá na cidade de Patriarca. Você vai nascer do ventre dela em 97. Seu pai vai te abandonar. Você vai sofrer com isso. Tua mãe vai sofrer com isso. Você vai crescer sentindo ausência de paternidade. Vai ter alguns problemas na infância, algumas revoltas. Vai ficar parecendo o Toretto já, apostando corrida, racha, amando carro e depositando toda essa ausência de paternidade nesse negócio. E eu vou te livrar dos acidentes. Eu vou cuidar de você. Porque vai chegar um momento que você vai se entregar para mim totalmente em uma casa de paz. E você não só vai se entregar, mas você vai ganhar os seus amigos que estavam bebendo com você um dia anterior. E aí os seus amigos e você vão começar a ser testemunha para um bairro inteiro. E dessa casa, da casa de paz, vai começar um culto de quarta-feira, mas o culto vai ficar pequeno, porque a garagem vai ficar pequena. E aí tem um outro cara doido que também vou tirar ele das trevas lá, e vou colocar como seu líder, seu pastor. E juntos vocês vão alugar um salão num lugar chamado Yokuné, e vão começar a ganhar um monte de jovens também, e tirar esses jovens dessa vida. E depois vocês vão para outro salão, depois vocês vão para uma outra igreja maior e maior e maior. Mas não é só isso, isso é o de menos. Mas eu vou te dar uma família. Eu vou te dar uma esposa, uma mulher de Deus. Eu vou te dar um filho chamado Enzo. Sou eu que vou dar esse nome. Eu vou te dar uma filha chamada Clarice. Não só isso, eu vou te curar totalmente. Eu vou ser o teu pai. Eu vou ser a tua paternidade. Vai dar muito problema no começo, mas fique tranquilo, porque eu vou te usar como um grande evangelista nessa terra. Você vai coordenar uma equipe a princípio que vai entrar nos metrôs, e você vai orar por pessoas, elas vão ser curadas de depressão, elas vão ser curadas na hora de enfermidades. Você vai ensinar evangelistas a fazer esse trabalho. Eu vou te usar para fazer culto nas praças, onde outra hora você estava usando droga. Você será a luz desse mundo, Vinícius. Eu te dou um predestino, e todos vão olhar para você e vão ver a glória do meu filho em você, vão ver Jesus em você, Vinícius. Mas ainda tem muito mais. Eu vou te levar a muitas escolas. Eu vou te levar até a colégio militares. Eu vou te levar a nações para ministrar em conferência de jovens. Eu estou vendo estádios cheios, eu estou vendo ginásios cheios, eu estou vendo um verdadeiro avivamento através do evangelismo acontecendo, Vinícius. Até aqui o Senhor me revelou. Escute. Eu te conheci na eternidade. Eu te dei um predestino. Mas agora eu preciso te chamar. E eu chamo aonde? Aonde Deus nos chamou? Ele nos chamou na terra. Tu vai nascer em 97 do ventre dela. E aos que chamou, a esses também todo aquele que nasceu e nasceu sem Jesus ainda é pecador, porque Adão pecou e foram destituídos da glória de Deus. Então se Adão pecou, o primeiro Adão sendo um homem, seria injustiça todos nós pagarmos o preço de Adão. Então veio alguém para pagar o nosso preço de redenção, chamado Jesus, o último Adão. Então sem pecado ele se entregou, e agora ele nos deu o direito de ter de volta aquilo que Adão perdeu porque ele pecou. Jesus não pecou, venceu a morte, ele está na cruz. E aos que chamou na terra, ele chamou Vinícius na terra, ele justificou. Você passa pela justificação em Cristo na cruz. Vamos. O meu editor não está aqui, né? Depois eu vou mandar essa live para ele, ele vai escrever mais um livro com isso. Escute, justificou. Vamos parar aqui no justificado, só para a gente compreender.
justiça, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, significa eu compreender que vim para viver um reino, que Deus entregou um reino de volta, que Adão perdeu no princípio, e justificado o Vinícius merecia isso? Não merecia. Sabe por que ele não merecia? Porque ele foi escolhido na eternidade, ele foi predestinado, ele nasceu no ventre, mas os problemas da base, da sociedade, da cultura local, foram afetando a alma, foram causando traumas, rejeição, inferioridade, ausência de paternidade, e causou uma revolta. Mas Jesus não tem nada a ver. Jesus morreu por ele, por mim, do mesmo jeito. Ele não merecia. Eu sei que ele não merecia. Ele aprontou demais. Eu também não merecia. Você não merecia. Mas aos que chamou, ele precisa justificar. E o que é buscar a justiça? É ter a consciência de que eu vivo um reino e eu sou salvo através da justificação, da entrega de Jesus na cruz, do seu sangue que foi derramado. Isso se chama graça, favor e merecido. Eu não merecia. Eu sinto que alguns ateus estão se convertendo hoje, filho. Aqui tem um ex-ateu convertido, homem de Deus. E acho que foi você que trouxe essa nuvem, essa unção, para que outros se convertessem. Aleluia. Escute. A consciência de que eu não merecia. E nem você. Porque por causa daquilo que nós recebemos na alma, nós somos danificados. E aí Jesus justifica o Vinícius. Esse é um grande problema para o mundo e para a sociedade, para aqueles que vivem justiça própria, porque eles ficam olhando para o Vinícius hoje e estão falando: ele não merecia essa família, ele não merecia casar com a morena Jennifer, como ele fala, a morena mais linda do mundo. Ele não merecia ter filhos tão lindos, ele aprontou tanto, ele não merecia. De fato, ele não merecia. Nem eu, nem você. Mas em Jesus, ele foi justificado. E aos que justificou, também glorificou. Jesus faz uma oração para o Pai em João 17. Ele diz assim: Senhor, a glória que você me deu, eu dou para eles. Sabe o que está acontecendo aqui hoje? Nós estamos tendo conhecimento da glória de Deus. Aos que justificou, glorificou. Agora o que o Vinícius vive, o que eu vivo, o que você vive em Deus, é para aquilo que Paulo falou em Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6, para o louvor da sua glória. Eles o glorificou. Estende as mãos, Jesus. Agora, fala para mim, aonde você aprendeu isso? Onde você estudou sobre isso? Que religião te ensinou isso? Porque quando nós ensinamos isso, o Vinícius, por mais que me honre como pastor, mentor e líder dele, pai espiritual, o Vinícius não depende de mim para cumprir o propósito dele. A religião nos torna dependentes de pessoas, presos à religião. Mas no reino, Jesus ensina algo: vocês vão fazer as obras que eu faço, e vão fazer obras maiores do que essas. Por quê? Porque quando as pessoas olharem para você, olharem para nós, vão ver a glória de Deus, vão ver Jesus em mim, em você. Os glorificou. Para encerrar, está com fome de verdade, com força. Eu tenho que parar de falar que vou encerrar, né? É chato esse negócio. Se meu pastor ver, pronto, vai brigar comigo. Vai falar: qual foi o seminário teológico que você aprendeu oratória, hermenêutica, homilética, exegese, que você fica falando que vai terminar? Escute, me fala uma coisa. Quando eu recebo essa revelação, como
que a rejeição vai permanecer na minha vida? Como que a orfandade vai permanecer na minha vida? Como que a inferioridade vai permanecer? Como que o trauma pelo abandono vai vencer? Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ah, mas meu pai me abandonou. Mas eu tenho um pai do céu que me escolheu desde a eternidade, e ele só usou o relacionamento do pai dele com a mãe dele, o romance, para poder ele ser um meio de vir nessa terra. Então, se eu nasci pobre, se eu nasci rico, se eu nasci preto, se eu nasci branco, se eu nasci roxo, se eu nasci amarelo, se eu nasci nas favelas, se eu nasci em Alphaville, se eu nasci no Brasil, se eu nasci na África, quando eu recebo a revelação da verdade, eu não preciso mais da aceitação, da validação. Eu não sou dependente de relacionamentos afetivos. Marcos capítulo 3. Disseram para Jesus: sua mãe e seus irmãos estão aqui. Jesus diz: quem são minha mãe e meus irmãos? Jesus estende nos braços. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e obedecem à voz do meu Pai. Eu não estou dizendo que você não tem que amar sua mãe, é lição, é honrar a mãe, honrar pai. Não estou dizendo que você tem que fazer tudo isso. Jesus fez tudo isso. Jesus até os 30 anos foi um bom filho. Eu fico pensando às vezes, com meus pensamentos malucos, e pensando em Maria dizendo: Jesus, vá arrumar sua cama. E o próprio Deus ainda tem que obedecer e arrumar a cama. Jesus não nos ensinou a ser deuses, Jesus veio nos ensinar a ser gente. Aonde tem espaço para a frustração, para o trauma, para a rejeição, para a inferioridade, quando recebemos essa revelação? Em nenhum lugar. Sabe por quê? Porque em Jesus tem toda a cura, todo o destino, toda a revelação da nossa identidade. Quando você recebe essa revelação, então se comporte ao nível que você recebe, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado você que está na eternidade ainda. Se coloque de pé, por favor. Você tem um destino profético. Você tem um propósito. Você nasceu nessa terra para um propósito. Há uma frase de um homem muito conhecido, e ele diz: os 2 dias mais felizes de um homem é o dia que ele nasce, e o segundo dia mais feliz é o dia que ele descobriu o porquê ele nasceu. Eu liderava muita gente na vida que eu vivia. Eu inspirava muita gente a viver o que eu vivia. Mas eu estava funcionando dentro do propósito errado. E quando funcionamos dentro do propósito errado, nós somos feridos. Nós ferimos pessoas. Nós perdemos tempo. Nós perdemos dinheiro. Mas eu quero dizer para você que no reino de Deus não tem desperdício. Tudo que nós vivemos funcionando errado, fora do propósito, foi uma experiência para aquilo que nós vamos viver no propósito. Pastor, qual que é o primeiro passo para viver tudo isso? O primeiro passo é receber Jesus como seu Senhor e dizer: eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu te recebo, Jesus. Eu quero viver o teu propósito para a minha vida. A partir de hoje, eu quero viver esse propósito, essa história que o Senhor escreveu. E alguém está perguntando agora: se é tudo isso, por que a gente já não vem sabendo do propósito inteiro? Você acha que se Deus falasse para José: José, você vai governar sobre seus irmãos, mas você vai ser abandonado na cova, você vai ser vendido como escravo, você vai ser preso injustamente, José ia querer viver o propósito? Você acha que se Deus deixar você lembrar de todo o propósito que Ele te predestinou da eternidade, você vai querer viver o propósito? Não vai querer, porque para viver propósito tem processos. Então eu chamo isso de amnésia espiritual da eternidade.
Você esqueceu, mas os insights vão vindo. Os insights vão vindo. Eu nasci para isso. É exatamente isso. Cadê os homens que seguraram seu filho no braço quando a sua mulher deu a luz e ele disse: eu nasci para ser pai? E a mãe nem sempre diz isso no primeiro momento, mas depois ela diz: é o que eu mais amo. Eu dou minha vida por essa criança. Eu nasci para ser mãe. São insights.